Eu sou o pastor Diogo Agostinho e eu gostaria de refletir com você sobre um texto bíblico onde Jesus diz a várias pessoas: siga-me. E o mais famoso talvez seja a Pedro e o seu irmão, onde ele diz: siga-me e eu vos farei pescadores de homens. Essa foi a reflexão de ontem na nossa igreja. E principalmente na segunda-feira, esse assunto ainda fica na nossa mente, na minha pelo menos, né? Siga-me, siga-me, Jesus dizendo isso, siga-me. E eu creio que quando a gente pensa sobre o siga-me de Jesus, isso faz toda a diferença. Tipo, Jesus não chamou ninguém para aceitar ele como a gente está acostumado na igreja, no apelo. Alguém quer aceitar Jesus, é o que a gente costuma falar, né? Mas Jesus não disse isso. Jesus perguntou se as pessoas queriam segui-lo ou convidou as pessoas a segui-lo. Ontem na igreja a gente viu isso sobre vários personagens que disseram sim. E eu queria aqui rapidinho falar para vocês sobre alguns personagens que disseram não para Jesus ou que Jesus disse não para eles com relação ao siga-me. Bom, Jesus ofereceu essa opção a muitos. Vamos lembrar de alguns aí: Pedro, Tiago, João, André. Falou isso com Mateus, disse siga-me. Falou isso com Filipe, tá lá no Evangelho de João. Ele disse claramente siga-me. Mas tem outros textos. Eu vou pegar aqui a minha colinha, aonde Jesus disse siga-me e acredita que ele foi rejeitado. Pois é, um deles é o jovem rico, que todo mundo conhece o texto, está lá em Mateus capítulo 19. Jesus falou a tão famosa frase: venda todos os seus bens, dê aos pobres, você terá um tesouro no céu. E a última frase de Jesus foi: depois venha e siga-me. Ah, gente, o texto diz que o jovem ficou muito triste com esse convite e foi embora. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Então, o siga-me de Jesus foi rejeitado. Nem todas as pessoas vão entender esse siga-me de Jesus e vão segui-lo. E já cabe uma reflexão para nós. Será que nós estamos seguindo a Jesus? Diogo, você está seguindo Jesus ou você está só desempenhando um papel de pastor, de obreiro? Você está seguindo Jesus mesmo ou você apenas está assistindo cultos, participando de uma programação da sua igreja? Porque seguir Jesus condiz você ter um relacionamento com ele todos os dias. Por exemplo, hoje você já falou com ele, você já refletiu, ele está presente na sua rotina. Bom, tem outros, olha só. Tem alguém que falou para Jesus assim: mestre, eu o seguirei onde quer que você vá. Pois é, tá lá em Mateus 8,19. E sabe qual foi a fala de Jesus para essa pessoa? Jesus disse assim: as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus meio que apresentou, a gente poderia dizer assim, Jesus deu a real para ele, sabe? Jesus mostrou de verdade o que seria esse seguir. E cabe para nós outra reflexão. Ah, eu quero seguir Jesus. Ah, você já calculou o custo disso? Você já refletiu sobre a realidade dessa decisão na sua vida? Não é uma coisa tão simples. Você tem que colocar o pé na estrada e entender como isso vai acontecer. Teve uma outra situação.
Teve alguém que disse assim: Senhor, não sei se eu quero te seguir, olha. E ele falou assim: deixe-me primeiro sepultar meu pai. Senhor, deixa eu resolver umas coisas aqui e tal. Mas Jesus foi muito incisivo. Ele falou: siga-me agora. Olha só. E ele falou: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Também está na continuação de Mateus 8, versículos 21 e 22. Aí cabe uma outra reflexão. Talvez a gente esteja dizendo assim: Senhor, eu vou, mas deixa primeiro eu resolver isso, deixa eu largar aquilo, deixa primeiro eu fazer isso, aquele outro. Olha, o siga-me de Jesus, nesse caso aqui desse texto tem que ser agora. E é muito marcante, é muito chocante para nós ler o texto bíblico e ver que, por exemplo, Tiago e João largaram as redes naquele momento, largaram o Pai naquele momento. Faz um pouco de sentido quando Jesus diz assim, ó, siga-me agora. Bom, por último, e já para encerrar esse momento aqui bem rápido, eu queria só destacar que teve alguém que quis seguir Jesus. O texto diz que ele implorou para ir com ele. É o endemoniado gadareno. A história está lá em Marcos 5, 18 e 19. E Jesus falou que não permitia. O texto diz assim: Jesus, porém, não permitiu que fosse com ele. Engraçado esse texto. Ele foi, digamos assim, o primeiro missionário enviado por Jesus. Jesus disse: vai, cara, não, você não tem que andar exatamente aqui do meu lado. Você tem uma missão a cumprir, você tem que ir lá. Isso cabe algumas reflexões. Tipo assim, pode ser que você esteja dizendo: Jesus, eu quero ficar só do teu ladinho, escondidinho, quietinho, sem fazer nada, só ouvindo. E Jesus dizendo: não, você tem que falar para alguém, você tem que compartilhar com alguém. Eu queria encerrar esse momento falando para você que, se você puder pensar um pouco, o siga-me de Jesus faz toda a diferença. Eu estou aqui, matutando, refletindo, lendo a Bíblia, pensando assim: Jesus, o Senhor me chamou para te seguir. O que isso significa na minha vida? O que isso implica no meu dia a dia? Na minha rotina familiar, de casa, em tudo que eu for fazer. Eu espero que você também possa refletir sobre isso. Obrigado por ter entrado. Nós estamos aqui no Instagram e milhares de pessoas. Claro que não. Mas é uma experiência de poder usar essa ferramenta aqui. Talvez esse vídeo fique gravado e eu possa disponibilizar em outros locais. Se você está vendo agora, volta lá e vê. O resumo é: o siga-me de Jesus faz toda a diferença. Valeu!